E aí, jovem, só o sucesso? Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre o FGTS. Mas antes, deixa eu fazer um paralelo entre estabilidade decenal e FGTS. Por quê? Porque trata justamente do caráter indenizatório, que é o que é a ideia do FGTS. Em 1943, na era de Getúlio Vargas, surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, a lei que regula aí os direitos do trabalhador, a qual nós nos deparamos até hoje para defender aí vocês, empregados, beleza? Aí em 1943 surgiu, no artigo 492 da CLT, que ainda hoje vigora, a questão da estabilidade, beleza? O que é estabilidade? É a chamada estabilidade decenal, que o empregado não pode ser demitido do emprego desde que atinja, melhor dizendo, 10 anos de trabalho numa mesma empresa. Ou seja, se você é empregado à época, trabalhou 10 anos numa mesma empresa, tem estabilidade ou tinha estabilidade, não poderia ser demitido de forma alguma, salvo por motivo de falta grave, ou seja, justa causa do empregado, amparada lá pelo artigo 482 da CLT, ou por motivo de força maior, 501 e 502, os dois artigos aí, ambos da CLT. Força maior e justa causa poderia perder a estabilidade decenal. Professor, mas se eu não tinha 10 anos, como é que ficaria? Ficaria amparado pelo artigo 477 e 478, ambos da CLT, que dizia o seguinte: você que não tinha estabilidade decenal, ou seja, não atingiu 10 anos, mas tinha, por exemplo, 5 anos numa empresa, você receberia de caráter indenizatório 1 mês de salário para cada ano trabalhado. Se eu tenho 5 anos, eu receberia 5 meses de salário para caráter de indenização. Isso é o que chamamos de estabilidade decenal, 10 anos, e que se você não atingisse, receberia de forma indenizatória 5 meses de salário, no caso do exemplo, pelos 5 anos trabalhados. 1 mês de salário para cada ano, beleza? De caráter indenizatório. Professor, de 1943 até 1966, todos os empregados que eram contratados tinham que passar por essa ideia da estabilidade decenal se atingisse. Ou seja, não tinha outra forma de não ser, tinha que passar por a estabilidade decenal. Lógico que nem todos atingiam a estabilidade decenal. Em 66, surgiu então a Lei 5.107, que tratava justamente de quem? Do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Em 1966 até 88, ou seja, até a Constituição, antes da Constituição, vamos dizer até assim, né? 4 de outubro de 88, todos os empregados nesse intervalo de tempo, de 66 a 88, eles deveriam optar, no ato da admissão, se eles queriam estar enquadrado na estabilidade decenal ou pelo FGTS. Tinha que fazer essa escolha. Professor, e aí como é que funcionava no caso daquele empregado que atingiu aí 10 anos e veio agora a Constituição de 88? Bem, em 1990 surgiu então a Lei 8.036, que regula justamente o FGTS, que nós chamamos da Lei do FGTS. No artigo 14 da lei diz que todos aqueles empregados estáveis, ou seja, que estão amparados aí antes da Constituição Federal, não podem ser aí prejudicados pela sua estabilidade decenal, pelo que nós chamamos de direito adquirido, certo? Então, de 66 até 88, tinha a opção aí do empregado escolher a questão de em qual categoria ele se enquadraram, estabilidade decenal ou FGTS, mas a partir da Constituição de 88, todos os empregados foram obrigados aí a estar enquadrados na questão do FGTS. Não existe mais escolha. Todos os empregados, a partir da Constituição de 5 de outubro, quando ele é no ato da sua admissão, o empregador já tem que depositar o FGTS. Aí você me pergunta, professor, então como é que funciona a questão do FGTS? Gente, o FGTS funciona numa questão de caráter indenizatório. O empregado tem que depositar. Não confunda, muitos clientes chegam aqui no meu escritório perguntando o seguinte: professor,
Em relação ao FGTS, que o empregador não está depositando, eu percebo que ele desconta do meu salário, mas não repassa para o FGTS. Veja, o que se desconta seu não é o FGTS. O que se desconta seu é o INSS. É diferente. Duas coisas diferentes, totalmente diferentes. O FGTS é uma obrigatoriedade do empregador. E você perceber lá na Olerite, ou seja, no recibo de pagamento, logo abaixo, muitas empresas fazem isso, tem lá, valor para o FGTS. Isso é que o empregador tem que depositar. Já em relação ao INSS, você, empregado, tem que sim depositar, ou melhor, descontar o empregador seu e repassar para o INSS. O que desconta seu não é FGTS. O que se desconta é Previdência Social. Não confunda isso. Então, o FGTS é um caráter de indenização para um caso de uma demissão e aí você não ficar aí desamparado, beleza? Segunda hipótese que eu quero que vocês tenham conhecimento sobre o FGTS. Todos os empregados que são demitidos, eles recebem 40% pelo montante depositado, beleza? Mas tem umas regras que eu vou já citar. De novo, todos os empregados recebem no ato de demissão uma multa chamada multa fundiária que o empregador tem que fazer, que é revertida em prol de você, empregado, que se chama 40% da multa fundiária, que esse valor é em cima do montante depositado. Exemplo, se você trabalhou aí durante 5 anos numa empresa e houve aí um depósito de 20 mil reais de FGTS e você foi demitido, e eu já falo da demissão, então, consequentemente, o empregador tem que depositar 40% em cima dos seus 20 mil reais que encontra lá depositado, beleza? Ou seja, 40 de 20, 8 mil. Então, você, empregado, tem lá depositado 20 mil e da multa fundiária dos 40%, teria mais 8 mil. Então, ao todo, você receberia de FGTS 28 mil reais. Ou seja, 40% do montante e não do saldo. Vejamos, eu tenho 20 mil, só que eu tive que utilizar para a casa própria. E usei aí 10 mil reais. Fui demitido. E aí, como é que fica a questão da multa? 40% em cima de 10, ou seja, do saldo, ou dos 20? Em cima dos 20 mil. Porque é do montante aqui que faz jus. Não é do saldo, não é o que você utilizou. Você utilizou porque já é seu. Mas o que o empregador tem que depositar é os 40% em cima dos 20 mil. Primeira ideia. Segunda ideia. Quem é que vai receber essa multa dos 40% do FGTS? E bem como sacar o FGTS? Essas hipóteses estão lá no artigo 20 da lei do FGTS. Mas eu vou logo dizer a você. Demissão sem justa causa tem direito a levantar o FGTS. Não tem direito a levantar o FGTS. Pedido de demissão, dispensa por justa causa, ou seja, demissão sem justa causa. Perdão, por justa causa. Demissão por justa causa e pedido de demissão não podem sacar o FGTS. Fica retido, beleza? Aí você pode perguntar, professor, então se fica retido é porque eu perdi meu FGTS? Não, o seu FGTS fica guardado na sua conta vinculada lá na Caixa Econômica Federal por um prazo aí de 3 anos sem depósito de FGTS. Está lá no artigo 20, inciso 8 da lei do FGTS, que diz que aqueles empregados que estiverem fora do regime terão um prazo aí de 3 anos para sacar o seu FGTS, que pode ser requerido na data do seu aniversário. Ou melhor, no mês do seu aniversário, para não fazermos aí nenhuma dúvida. Então vamos de novo. Professor, quando é que eu posso sacar meu FGTS que eu fui demitido por justa causa e pedir demissão? Se você não tiver depósito de FGTS, ou seja, não pode ter carteira assinada por um prazo de 3 anos. Você passa no concurso público também, estatutário, não tem depósito de FGTS, espera-se 3 anos e pode sacar esse FGTS. Não perde o FGTS para demissão por justa causa, nem sem justa causa. Você não pode sacar. Ok? Porque a legislação não prevê o saque do FGTS antes dos 3 anos e tem que ser requerido no mês do seu aniversário. Outra dúvida aí também que muitas pessoas surgem é em relação à questão
do auxílio-doença para o acidente de trabalho e quem presta serviço militar obrigatório. Professor, é obrigatório a empresa depositar? Sim. Se você estiver prestando serviço militar obrigatório, lógico, bem como auxílio-doença estiver recebendo por acidente de trabalho, o empregador é obrigado a estar depositando seu FGTS. Onde é que diz isso? Artigo 15, parágrafo 5º da lei do FGTS diz isso. Bem como o tempo de serviço também é computado. Ou seja, tem INSS nessa história. Lá no artigo 4º, parágrafo 1º, também da CLT, diz que aqueles que tiverem serviço militar obrigatório ou recebendo uma licença por acidente de trabalho, ou seja, um auxílio-doença por acidente de trabalho, tem sim que receber aí o tempo de serviço e bem como o FGTS. E para finalizar, a questão é, como é que é feito o depósito do FGTS? 8% em cima da remuneração, ou seja, de tudo o que tu ganhas, beleza? Então, de novo, de tudo que tu ganhas na remuneração, o empregador tem que depositar 8%, beleza? Se tu ganha R$1.000, 8% de R$1.000 ou R$80. Então, todos os meses vai ser depositado um FGTS, beleza? Não deixe de se inscrever no meu canal. Qualquer coisa, pode fazer aí um comentário, tira dúvidas, que aí eu terei o prazer de responder, beleza? Um forte abraço, não deixe de se inscrever, dê um joinha e um likezinho, só o sucesso. Valeu, jovens, um abraço, valeu, fui!